No misterioso mundo de Hollywood, as luzes brilhantes não só iluminam o sucesso, mas também projetam sombras cheias de segredos. Desde encontros inesperados que mudaram carreiras, até amores clandestinos que se tornaram lendas, os rumores mais incríveis muitas vezes acabam sendo reais. Número 1. Walt Disney recebe Leni Riefenstahl. Na década de 30, Hollywood era um caldeirão de criatividade. E Walt Disney? Ele já tinha feito um nome para si com o sucesso de Branca de Neve e os Sete Anões. No entanto, um dos rumores mais sombrios que circulava na época foi a visita de Leni Riefenstahl. A cineasta nazista, mais conhecida por seus filmes de propaganda do Terceiro Reich. Embora a maioria dos estúdios de cinema rejeitasse Riefenstahl, Disney abriu as portas de seu estúdio para uma visita privada de 3 horas. Dizem que ele foi recebido com olhares de desaprovação. Mas isso não impediu que os dois discutissem projetos futuros. Embora Riefenstahl não tenha mostrado seus filmes nazistas durante a visita, a proximidade de Disney com ela desencadeou especulações por décadas. O que é divertido nesse boato, e o que o fez voar como um incêndio nos círculos de Hollywood, é o contraste. Disney teve uma conexão com alguém ligado ao nazismo. Isso mostra que até ícones do entretenimento têm manchas em seu histórico. Anos mais tarde, a Disney se distanciaria de Riefenstahl, alegando desconhecimento de seu verdadeiro passado, embora já fosse um segredo aberto. Esse evento ressalta que até mesmo os ícones mais queridos do entretenimento têm manchas em seu histórico, e muitas vezes, esses rumores, que parecem inacreditáveis, acabam tendo um fundo de verdade. Imagine o choque da época. Número 2. Imagina o choque da época. Número 2. Ellen DeGeneres se apresenta como gay. Em 1997, o mundo da televisão tremeu com um episódio que ficaria para a história. Ellen DeGeneres, a comediante estrela de sua própria série, decidiu fazer o que nenhum protagonista havia feito antes na televisão: se assumir abertamente gay. O episódio, intitulado O Episódio da Papoula, não apenas mostrou o personagem da Ellen saindo do armário, mas também foi um reflexo da vida real. Dias antes da transmissão, Ellen apareceu na capa da revista Time com as palavras: "Sim, sou gay", confirmando os rumores que circulavam há anos. O impacto foi enorme, em uma época em que a representação LGBTQ+ na televisão era mínima. Ellen quebrou barreiras e plantou uma semente que mudaria a indústria para sempre. As críticas vieram em peso, mas também os aplausos. O episódio, visto por milhões, se tornou um símbolo de inclusão e, desde então, Ellen se tornou uma figura-chave para a comunidade LGBTQ. Sua coragem não apenas desmentiu rumores, mas os tornou verdadeiros da forma mais pública e poderosa possível. LGBTQ. A coragem dela não apenas desmentiu rumores, mas os tornou verdadeiros da forma mais pública e poderosa possível. Parece uma cena tirada de um filme dramático, mas foi real. Número 3. Katie Holmes e Jasmine Fox, um casal secreto. O romance entre Katie Holmes e Jasmine Fox. Katie Holmes manteve-se discreta. Rumores sobre Fox surgiram em 2013. Depois do divórcio com Tom, Katie Holmes manteve sua vida privada longe dos holofotes. Mas os rumores sobre seu relacionamento com Fox começaram a aparecer a partir de 2013. Paparazzi os viram juntos em várias ocasiões, embora eles sempre negassem. Ao longo dos anos, o casal manteve um perfil discreto, apesar de a imprensa os seguir incansavelmente. No entanto, em 2015, uma foto dos dois de mãos dadas em uma praia de Malibu foi a faísca que acendeu a confirmação de que o romance era real. Ainda assim, ambos os atores se negavam a falar sobre o relacionamento em público, o que manteve a especulação em alta. O mais fascinante foi que, durante 6 longos anos, conseguiram driblar a mídia, alimentando o mistério sobre o relacionamento deles. Não foi até 2019, quando finalmente confirmaram que o romance deles tinha acabado, justo quando o mundo começava a aceitar que esses dois grandes do cinema, de fato, foram um casal. O segredo mais bem guardado de Hollywood, digno de um filme de suspense. Número 4. A separação de Anthony Ramos e Jasmine Cephas Jones. Em novembro de 2021, o mundo do entretenimento foi abalado pela repentina separação de Anthony Ramos e Jasmine Cephas Jones, um casal que parecia estar destinado a durar para sempre.
Os rumores sobre problemas no relacionamento deles começaram a surgir depois que um vídeo no TikTok mostrar Ramos, supostamente se divertindo em uma noite em um clube com outra mulher. A imagem do ator, conhecido por seu papel em Hamilton, se divertindo sem a parceira, desencadeou uma tempestade nas redes sociais. A especulação cresceu e os fãs começaram a se perguntar se o casal estava enfrentando uma crise. O que tornava tudo mais intrigante é que Ramos e Cephas Jones, até aquele momento, tinham sido um dos casais mais queridos do entretenimento, sempre compartilhando seu apoio mútuo nas redes e em eventos públicos. No entanto, uma fonte próxima ao casal revelou que, na verdade, a separação já tinha acontecido antes do escândalo do TikTok, o que confirmou que o fim do relacionamento deles não se deveu a infidelidades recentes, mas sim a diferenças irreconciliáveis que já vinham arrastando. A confirmação do rompimento deixou os fãs desolados. Mas sim, há diferenças irreconciliáveis que já vinham arrastando. A confirmação da separação deixou os fãs desolados, pois todo mundo apostava na durabilidade desse casal. É curioso como, às vezes, um único vídeo em uma rede social pode mudar a percepção pública de um relacionamento, transformando um rumor em uma verdade dolorosa. Número 5. Seguro de voz, de Marlene Dietrich. Na época de ouro de Hollywood, Marlene Dietrich era uma das estrelas mais brilhantes, com uma voz rouca e distintiva que cativava milhões de pessoas. No entanto, o que surpreendeu muitos foi o rumor de que a atriz havia segurado sua voz. Em uma época em que as estrelas de cinema eram tratadas como tesouros nacionais, esse tipo de seguro não era tão estranho. A indústria do entretenimento se certificou de proteger cada aspecto valioso de seus artistas. E Dietrich, com sua voz inconfundível, não foi a exceção. Na verdade, esse rumor acabou se confirmando. E não só Dietrich segurou sua voz, mas também outras estrelas da época fizeram o mesmo com suas características marcantes. Betty Grable, famosa por suas pernas, também as havia segurado. E Jimmy Durante fez o mesmo com seu icônico nariz. Esses seguros mostravam como, em Hollywood, tudo o que tornava uma estrela única podia ser convertido em um ativo valioso. A voz de Dietrich era tão importante para sua carreira que as produtoras não podiam se arriscar a perdê-la. Só o fato de pensar que uma voz pode ter tanto valor é algo que deixa muitos maravilhados. Hollywood, naquela época, levava muito a sério a preservação de suas estrelas. Em uma indústria tão competitiva, segurar o que te torna único podia ser a diferença entre o sucesso e o esquecimento. Era assim que o jogo funcionava naqueles dias dourados do cinema. Número 6. Charlie Sheen e as trabalhadoras sexuais. Charlie Sheen, uma das figuras mais polêmicas de Hollywood, não é estranho aos escândalos. Um dos rumores mais explosivos que circularam sobre sua vida privada foi sua conexão com Heidi Flazy, a famosa Madame de Hollywood. Nos anos 90, Flazy foi acusada de comandar uma rede de prostituição de alto nível. E começaram a circular rumores de que várias celebridades de primeiro nível eram seus clientes. Entre eles, Charlie Sheen se tornou o centro das atenções. Durante anos, Sheen negou sua implicação, desconsiderando os rumores como simples fofocas. No entanto, durante o julgamento de Flazy, foi revelado que Sheen havia gastado uma quantia astronômica de $50 mil em serviços de trabalhadoras sexuais fornecidos por ela. Os rumores finalmente se confirmaram quando Sheen foi chamado a depor no julgamento e admitiu publicamente ter sido cliente de Flazy. O que tornou esse rumor ainda mais impactante foi a confissão posterior de Sheen sobre sua condição de HIV positivo, um segredo que ele havia mantido oculto por anos. A história de Sheen com Flazy mostrou o lado mais sombrio das celebridades. E como suas vidas privadas muitas vezes estão cercadas de excessos e segredos. No final, o que começou como um simples boato de Hollywood se tornou um drama público que expôs as vulnerabilidades de uma estrela acostumada a viver no limite. Número 7. O filho ilegítimo de Arnold Schwarzenegger. O escândalo que cercou Arnold Schwarzenegger em 2011 deixou Hollywood e o mundo inteiro de queixo caído. Depois de terminar seu mandato como governador da Califórnia, surgiu o rumor de que o famoso ator e político havia tido um filho ilegítimo com sua empregada, Mildred,
Patrícia Baena. Para surpresa de todos, esse rumor acabou sendo verdade. O filho, chamado Jones, não só compartilhava uma grande semelhança física com Schwarzenegger, como também havia sido criado em segredo durante anos. Enquanto o ator mantinha uma fachada de vida familiar com sua esposa, Maria Frivier. O segredo ficou oculto até que, finalmente, Schwarzenegger admitiu a verdade publicamente, confirmando que ele havia sustentado financeiramente seu filho e a mãe durante todo esse tempo. A revelação foi devastadora para Cerriber, que rapidamente anunciou sua separação de Schwarzenegger e, 2 meses depois, pediu o divórcio. Esse escândalo deixou uma marca profunda na imagem pública do ator, que até então havia sido visto como uma figura familiar e respeitada. O mais curioso dessa história é como o rumor, que começou como um simples sussurro nas revistas de fofoca, acabou se tornando uma verdade esmagadora que destruiu um casamento de décadas. A dupla vida de Schwarzenegger veio à tona, e o ator se viu obrigado a enfrentar as consequências de suas ações. O filho que ninguém esperava se tornou o segredo mais impactante de sua carreira. Número 8. A separação do Little Mix. O grupo britânico Little Mix foi um fenômeno na música pop. Desde sua criação em 2011, mas em dezembro de 2020, um rumor começou a circular. Jersey Nelson, uma das integrantes, estava pensando em deixar a banda. A razão por trás de sua saída não demorou a ser confirmada, quando Nelson anunciou oficialmente que estava deixando o grupo devido a problemas de saúde mental. O constante assédio nas redes sociais, especialmente os comentários cruéis sobre sua aparência e peso, a tinham levado ao limite de um colapso. E já não conseguia suportar a pressão. A saída de Nelson não só surpreendeu os fãs, mas também gerou especulações sobre o futuro do Little Mix. Enquanto isso, as outras 3 integrantes continuaram gravando como um trio, mas o vazio deixado pela Gizzy era inegável. A tensão dentro do grupo era palpável. E embora as meninas afirmassem que continuavam unidas, muitos se perguntavam se a banda conseguiria seguir em frente sem uma de suas integrantes fundadoras. O interessante desse rumor é como, no começo, tudo parecia ser uma especulação de tabloides. Mas na verdade, as redes sociais e o impacto emocional nos artistas começaram a ser um fator determinante na indústria. Embora Nelson tenha deixado a banda de forma amigável, a pressão pública foi o que, no final, transformou esse rumor em uma dolorosa verdade. Número 9. Ben Affleck e sua relação com a babá. O divórcio de Ben Affleck e Jennifer Garner, em 2015, foi um dos mais acompanhados pela mídia, e poucos meses depois surgiu um rumor que acendeu ainda mais a polêmica. Affleck tinha tido um relacionamento com a babá de seus filhos, embora no começo parecesse um daqueles rumores impossíveis de Hollywood. Pronto começou a ganhar força quando a própria Jennifer Garner abordou o assunto em uma entrevista sincera, confirmando que Affleck tinha se envolvido com a babá. O mais interessante é que, segundo Garner, o romance não foi a causa do divórcio, já que a separação já estava em andamento, antes que ela descobrisse o que estava acontecendo. O escândalo do Nannygate foi como gasolina para os tabloides, que não paravam de especular sobre os detalhes do romance. Affleck, que até aquele momento tinha tentado manter um perfil relativamente baixo durante o processo de divórcio, se viu de repente no centro de uma tempestade midiática. Os rumores se confirmaram e a verdade se tornou evidente. Se viu de repente no centro de uma tempestade midiática. Os rumores se confirmaram e a verdade se tornou evidente, o que deu uma reviravolta ainda mais dramática na sua separação de Garner. O que tornou esse rumor ainda mais impactante foi a honestidade com que Garner o abordou. Longe de culpar Affleck pela ruptura de seu casamento, ela deixou claro que o verdadeiro problema era muito mais profundo do que um simples deslize. No entanto, para o público, o fato de que Affleck tivesse tido um relacionamento com a babá se tornou a cereja do bolo nesse dramático capítulo de Hollywood. Uma história digna dos melhores filmes da telona. Katy Perry coleciona mechas de cabelo de amigas, é verdade. Sempre conhecida pelo seu estilo excêntrico e suas extravagâncias, ela surpreendeu o mundo quando surgiu um rumor estranho. Ela gostava de colecionar mechas de cabelo de suas amigas famosas. O que inicialmente parecia ser uma invenção ridícula dos tabloides, acabou se revelando absolutamente verdadeiro.
E a própria Perry confirmou isso em uma entrevista. Segundo ela, tudo começou. Ela pediu um fio de cabelo. Elas concordaram e os fios foram para sua coleção. Em um momento de espontaneidade, ela pediu a ambas um fio de cabelo. Para sua surpresa, elas concordaram, sem hesitar, e desde então, as mechas de cabelo, adornadas com pequenos laços, passaram a fazer parte de sua coleção peculiar. O mais curioso é como esse rumor estranho passou de algo inofensivo a uma anedota que revelava ainda mais a personalidade excêntrica da Perry. Não é raro que as celebridades tenham hobbies estranhos. Há uma anedota que revelou ainda mais a personalidade excêntrica de Perry. Não é raro que as celebridades tenham hobbies estranhos. Mas colecionar cabelo de amigos famosos parece tirado diretamente de um filme de fantasia. Esse detalhe sobre Perry se encaixa com sua imagem pública de estrela que quebra o convencional. Os fãs amam ainda mais sua autenticidade e peculiaridade. Essa estranheza é parte do charme de Katy Perry. Longe de causar espanto ou preocupação, essa revelação fez com que os fãs a amassem ainda mais por sua autenticidade e peculiaridade. Esse tipo de estranheza é parte do charme da Katy Perry. Enquanto outras celebridades tentam manter uma imagem impecável, ela não tem medo de abraçar o que a torna única, e esse rumor, que parecia tão improvável, é só mais uma prova de sua natureza divertida, única, e esse rumor, que parecia tão improvável, é só mais uma prova de sua natureza divertida e um pouco excêntrica. Em Hollywood, até as histórias mais estranhas podem ser verdade. Número 11. A cirurgia de nariz da Bella Hadid. Uma das supermodelos mais famosas do mundo, passou anos negando qualquer boato sobre ter feito cirurgia plástica. No entanto, em 2022, ela finalmente admitiu que tinha feito uma rinoplastia aos 14 anos. Esse boato, que circulou por anos, foi confirmado pela própria Hadid, que expressou seu arrependimento por ter feito isso tão jovem. Embora seu nariz, perfeitamente esculpido, fosse elogiado nas passarelas, Hadid revelou que gostaria de não ter cedido à pressão de mudar sua aparência. Especialmente porque sentia que tinha traído suas raízes ao não aceitar o nariz natural que herdou de seus antepassados. O reconhecimento público da Bella sobre sua cirurgia gerou uma onda de debates na internet. Muitos admiradores questionaram a ética de se submeter a um procedimento cirúrgico tão jovem, enquanto outros viram sua confissão como uma demonstração de vulnerabilidade. O que tornou tudo ainda mais divertido foi como a modelo, que durante anos foi alvo de especulações por parte da mídia e críticos de moda, finalmente abordou o tema de forma franca e sem rodeios. As constantes comparações com sua irmã Gigi Hadid pesaram em sua decisão de se submeter à cirurgia. Mas Bella deixou claro que, olhando para trás, gostaria de ter aceitado sua aparência como ela era. Número 12. Angelina Jolie e Brad Pitt. O romance que começou no set. Eles compartilharam a tela em Sr. e Sra. Smith. A química entre eles era inegável, o que imediatamente desencadeou rumores de um romance fora do set. Naquele momento, Pitt estava casado com Jennifer Aniston. E a imprensa não demorou a especular que o relacionamento entre Jolie e Pitt havia começado durante as gravações do filme. Embora ambos tenham negado os rumores, insistindo que não houve traição, as especulações não pararam. Só foi anos depois, quando o casal se tornou o icônico Brangelina, que finalmente admitiram ter se apaixonado enquanto filmavam o filme. O que torna essa história tão fascinante é como ela evoluiu de um simples boato para um dos relacionamentos mais comentados da história de Hollywood. A separação de Pitt com Aniston e seu relacionamento com Jolie se tornaram um tema quente na mídia por anos, com a imprensa e os fãs escolhendo lados. Embora ambos os atores tenham mantido que seu romance não começou até depois que Pitt se separou de Aniston, a percepção pública sempre foi que Sr. e Sra. Smith foi o ponto de partida da história de amor deles. O romance, que nasceu no set de um filme de ação, se tornou uma verdadeira saga midiática, com Jolie e Pitt formando uma família numerosa e protagonizando uma das histórias de amor mais icônicas de Hollywood. Não há roteiro mais emocionante do que aquele que eles mesmos viveram. Número 13. A remoção da pinta de Sarah Jessica Parker. Em 2008, os fãs de Sex and the City notaram algo diferente no rosto de Sarah Jessica Parker.
sua característica pinta no queixo havia desaparecido. O que começou como uma especulação nos fóruns de fãs rapidamente se transformou em um rumor que circulava por toda a mídia. Parker havia se submetido a um procedimento para remover sua icônica pinta. No começo, a atriz e sua equipe negaram qualquer tipo de intervenção. No entanto, 2 anos depois, Parker finalmente admitiu que, de fato, havia se submetido a uma cirurgia para remover a pinta. A atriz confessou que, embora não tivesse nenhum problema com sua pinta, decidiu removê-la simplesmente porque não gostava. No entanto, depois da operação, Parker percebeu que sua pinta era uma espécie de assinatura visual para os fãs, o que gerou certo arrependimento nela. Em uma entrevista, ela até brincou sobre a possibilidade de recolocá-lo, porque havia se tornado uma parte essencial de sua imagem. O que torna essa história divertida é o detalhe de que, em Hollywood, até a remoção de uma pequena pinta pode se transformar em um grande escândalo. Os fãs, acostumados à imagem clássica de Parker, se sentiram traídos pelo desaparecimento de uma característica que consideravam única na atriz. Embora Parker tenha minimizado isso, a situação mostra o quão atentos os seguidores das celebridades podem estar a cada mudança em sua aparência. No mundo das estrelas, até uma pinta tem uma história por trás. Número 14. As acusações de agressão sexual contra Bill Cosby. Alguma vez uma figura icônica da televisão americana enfrentou um dos escândalos mais sombrios e devastadores de Hollywood. Durante anos, houve rumores sobre supostos abusos e agressões sexuais cometidos pelo comediante, mas só em 2014, esses rumores começaram a ganhar força. Novamente. Obrigado a uma rotina de comédia de Hannibal Buress. Em seu show, Buress fez uma referência direta às acusações contra Cosby, e esse foi o catalisador que desencadeou uma onda de depoimentos contra a outrora venerada e estrela. Mais de 50 mulheres se apresentaram com relatos perturbadores sobre as agressões cometidas por Cosby ao longo de décadas. Embora os rumores existissem desde os anos 70, só foi quando as vítimas começaram a falar abertamente que o caso se tornou um escândalo público. Cosby foi levado a julgamento e em 2018 foi declarado culpado de agressão sexual agravada, marcando uma queda dramática para quem um dia foi considerado o pai da América. O que torna essa história tão impactante é como, durante anos, o rumor circulou como um simples boato, mas com o tempo se transformou em uma verdade aterradora que abalou Hollywood até seus alicerces. A lenda da televisão foi exposta como um predador, e o rumor, finalmente, se transformou em justiça para as vítimas. Número 15. Bruce Jenner estava em transição. O medalhista olímpico e figura pública foi alvo de muitos rumores durante décadas, especialmente sobre sua identidade de gênero. Os primeiros sinais surgiram na década de 70, quando se falava do seu suposto interesse pelo travestismo. Mas a especulação continuou crescendo até que, em 2014, ele se submeteu a uma cirurgia estética que levantou ainda mais suspeitas. Uma raspagem de laringe, que alguns meios interpretaram como um passo em direção à transição de gênero. No entanto, tanto Bruce quanto sua ex-esposa Kris Jenner negaram os rumores por muito tempo, chamando-os de absurdos. Só em 2015, Bruce Jenner, em uma entrevista emocionante com Diane Sawyer, confirmou que os rumores insinuavam há anos. Estava em processo de transição para sua identidade feminina. A entrevista foi assistida por milhões de pessoas e se tornou um momento histórico. Estava em processo de transição para sua identidade feminina. A entrevista foi vista por milhões de pessoas e se tornou um momento histórico. Na representação e visibilidade das pessoas transgênero na mídia, Bruce, agora Caitlyn Jenner, revelou como viveu durante anos com a sensação de que sua verdadeira identidade estava oculta, e esse foi o momento em que decidiu se mostrar exatamente como é. Esse rumor, que durante anos foi alvo de zombarias e especulações, finalmente se transformou em uma história de coragem e aceitação pessoal, e esse foi o momento em que decidiu se mostrar exatamente como é. Esse rumor, que durante anos foi alvo de zombarias e especulações, finalmente se transformou em uma história de coragem e aceitação pessoal. A transição de Caitlyn marcou um antes e um depois na conversa pública sobre identidade de gênero.
e transformou Caitlyn em uma das figuras trans mais influentes do mundo. Uma mudança que ninguém viu chegando, mas que foi uma grande lição para Hollywood e o mundo. Número 16. A disputa entre Sarah Jessica Parker e Kim Cattrall. Por anos, os rumores de uma disputa entre Sarah Jessica Parker e Kim Cattrall. As estrelas de Sex and the City circularam por Hollywood, embora as duas atrizes sempre mantivessem uma atitude profissional em público. A mídia especulava que a relação entre elas estava longe de ser amistosa. Durante as gravações da série e seus filmes posteriores, se comentava que havia uma tensão constante no set. No entanto, ambas negavam qualquer tipo de conflito, garantindo que a relação delas era cordial. Tudo mudou em 2017, quando surgiram relatos de que a relutância de Cattrall em participar de um terceiro filme de Sex and the City havia levado ao cancelamento do projeto. No começo, Cattrall tentou esclarecer que sua negativa se devia a motivos pessoais. Não há nenhuma disputa com Parker. Mas o verdadeiro drama explodiu quando, após a morte do irmão de Cattrall, Parker enviou condolências publicamente. Em resposta, Cattrall a acusou de explorar a tragédia para seu próprio benefício e revelou a profunda animosidade que existia entre as duas. Esse intercâmbio público confirmou que durante anos tinha sido apenas um rumor. O conflito entre as duas atrizes não só se tornou evidente, mas também mostrou que, às vezes, os rumores que parecem mais improváveis são os que acabam se revelando verdadeiros. O mais divertido de tudo isso é como uma franquia tão bem-sucedida foi marcada por uma disputa fora das câmeras que finalmente veio à tona, adicionando um capítulo dramático à história de Sex and the City. Hollywood nunca para de surpreender. Número 17. A crise no casamento de Beyoncé e Jay-Z. O incidente do elevador na gala do Met de 2014, onde Solange Knowles, a irmã da Beyoncé, atacou Jay-Z, desencadeou uma onda de rumores sobre a relação entre Beyoncé e seu marido. Durante meses, a mídia especulou que o altercado tinha a ver com uma suposta infidelidade por parte de Jay-Z, especificamente com a designer de moda Raquel Roy. Embora o casal tenha mantido um silêncio absoluto sobre o incidente, as suspeitas sobre o estado do casamento deles não paravam de crescer, especificamente com a designer de moda Raquel Roy. Embora o casal tenha mantido um silêncio absoluto sobre o incidente, as suspeitas sobre o estado do casamento deles não paravam de crescer. Finalmente, em 2016, Beyoncé lançou seu álbum Lemonade, uma obra-prima cujas letras pareciam sugerir infidelidade e problemas no relacionamento dela. Músicas como Lo Siento e Hold Up fizeram com que os fãs interpretassem que Beyoncé estava abordando diretamente os rumores de traição. No ano seguinte, Jay-Z respondeu com seu próprio álbum, 444, onde admitiu publicamente ter sido infiel e se desculpou por seus erros. Esse ato confirmou o que muitos já suspeitavam. O casamento do casal mais poderoso da música havia passado por uma grave crise. Número 18. Os Oscars foram criados para evitar os sindicatos. Um dos rumores mais curiosos sobre a história de Hollywood é a origem dos prêmios Oscar. Embora hoje em dia a cerimônia do Oscar seja vista como o maior reconhecimento no cinema, suas origens têm um fundo muito mais pragmático. Segundo contam, a verdadeira razão por trás da criação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas em 1927 não foi apenas para honrar a arte do cinema, mas sim para combater a influência dos sindicatos na indústria. Não foi apenas para honrar a arte do cinema, mas sim para combater a influência dos sindicatos na indústria. Rumores apontam para Louis B. Mayer, o poderoso chefe dos estúdios MGM, como o cérebro por trás dessa manobra. Irritado com os custos que os sindicatos impunham à construção de sua casa na praia, Mayer viu a criação da academia como uma forma de manter o controle sobre os atores, roteiristas e técnicos, e evitar que se sindicalizassem. Ao oferecer estatuetas douradas e prestígio em troca de reconhecimento, Mayer e outros executivos da indústria conseguiram manter a lealdade dos talentos sem precisar de sindicalização. Os Oscars, originados como uma estratégia antissindical, mostram que eventos glamourosos podem ter raízes terrenas. Por trás do brilho, há interesses de poder e controle. É um lembrete de que até mesmo os eventos mais glamourosos podem ter raízes muito mais terrenas.
O interessante desse rumor é que ele mostra como em Hollywood, por trás de todo o brilho e prestígio, sempre há interesses de poder e controle. Uma história digna de ser contada na telona. Número 19. O filho de Loretta Young, com Clark Gable. Nos primeiros anos de Hollywood, uma gravidez não planejada podia arruinar a carreira de uma atriz. E no caso de Loretta Young, a pressão para esconder sua gravidez foi avassaladora. Nas filmagens de The Call of the Wild, Young teve um caso com Clark Gable, resultando no nascimento de uma menina. Gable, uma das maiores estrelas da época. Embora Gable estivesse casado, o romance secreto resultou no nascimento de uma menina. Judy Lewis. Para evitar um escândalo que destruísse sua carreira, Young escondeu sua gravidez e armou uma mentira elaborada. Afirmou ter adotado Judy depois de uma viagem ao exterior. A semelhança física de Judy com Gable alimentou os rumores, mas Loretta Young manteve sua história de adoção. Até mesmo Judy, a própria filha, não soube a verdade até se tornar adulta. Foi só depois das mortes de Gable e Young que Judy finalmente confirmou que o lendário ator de Que o Vento Levou era seu pai biológico. O mais impactante dessa história é que, além de esconder a paternidade de Gable, foi revelado que o encontro que levou à gravidez não foi consensual. O que adiciona uma camada sombria a esse segredo de Hollywood. Esse rumor, que durante décadas foi um sussurro nos corredores de Hollywood, finalmente se tornou uma das revelações mais comoventes e trágicas do cinema clássico. Loretta Young, conhecida por sua imagem devota e piedosa, teve que viver uma vida de segredos para proteger sua carreira. E a sua filha, uma autoridade. Um drama autêntico da vida real, digno de qualquer roteiro de filme. Número 20. O romance de Dean McDermott e sua infidelidade. Em dezembro de 2013, o mundo das revistas de fofoca foi abalado por um rumor explosivo. Dean McDermott, marido de Tori Spelling, tinha sido infiel com uma mulher canadense chamada Emily Guoda. Embora a princípio o casal tenha ficado em silêncio sobre os rumores, as especulações sobre o estado do casamento deles continuaram a crescer. Especialmente depois que detalhes íntimos da suposta aventura vazaram. McDermott e Spelling sempre foram um casal aberto sobre os altos e baixos de seu relacionamento, mas esse rumor levou as coisas a outro nível. A verdade, finalmente, veio à tona quando, em abril de 2014, o trailer do reality show True Story revelou que os rumores eram verdadeiros. No programa, os espectadores puderam ver de perto a dor e a tensão que a infidelidade de McDermott causou em seu casamento. Soletrando, em meio às lágrimas. Enfrentou a difícil tarefa de confrontar seu marido e decidir se podiam salvar o relacionamento. O que começou como um simples rumor nas revistas de fofoca se tornou um drama público transmitido pela televisão para que o mundo inteiro o pudesse ver.